Eu acho que ela é imortal. Começou? Fala, verdadeiros! Tudo ok? A Rainha Elizabeth II é talvez uma das pessoas mais conhecidas em todo o mundo. Rainha da Grã-Bretanha e dos estados da Comunidade Britânica, nós a vimos governar seus territórios por quase 70 anos. Ela era filha do rei George VI e ficou mais conhecida por sua inesperada ascensão ao trono na época em que se tornou rainha. A pequena princesa se tornar rainha foi totalmente imprevisível e só aconteceu depois que o rei Eduardo VIII decidiu desistir do trono. Com isso veio o governo da jovem rainha Elizabeth II. E sim, todos nós vimos os memes do reinado prolongado eterno da rainha Elizabeth II. Às vezes eu realmente acredito que ela é imortal. Ao longo do seu tempo como rainha, ela teve momentos-chave que resumiram quem ela é como pessoa. Quer tenha sido ela quebrando algumas normas tradicionais e definindo novas tendências, ou sendo controversas em algumas das suas ações. A rainha tem sido o centro das atenções para onde quer que ela vá. Trago para você uma lista de alguns desses momentos decisivos da vida da Rainha Elizabeth. Quem vos fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente. Eu trago vídeos todas as terças sobre casos diversos e todas as sextas-feiras sobre casos criminais. Se você se interessa por esse tipo de assunto, por esse tipo de abordagem, é aqui no canal Verdadeiramente que você encontra. Então, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Ok? Vamos pro vídeo de hoje? Então, solta o vídeo! O início de um longo reinado. A notícia da morte de George VI chegou no início de 1952, quando Elizabeth estava visitando o Quênia com o príncipe Philip. Depois de dar a notícia a ela, Elizabeth decidiu que ela seria chamada de Rainha Elizabeth II. E Elizabeth e Philip posteriormente se mudaram para o Palácio de Buckingham. Como acontece com a maioria dos monarcas britânicos, houve um período de luto e formalidade após o falecimento de George VI. Finalmente, em 2 de junho de 1953, a cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth foi realizada, após a qual ela se tornou oficialmente a 8ª rainha da Inglaterra. Sua sucessão ao trono foi televisionada, tornando-se a primeira coroação de um monarca a ser coberta pela televisão ao vivo. Quase todo o Reino Unido sintonizou para ver sua nova rainha assumir o trono. Uma viagem para reconciliação. É um fato bem conhecido que a rainha se manteve ocupada no desempenho de suas funções diplomáticas ao longo dos anos. Ela visitou vários países, muitas vezes em viagens muito longas. No entanto, nenhuma das viagens da rainha foi tão significativa em seus primeiros anos quanto a viagem à Alemanha em 1965. Desde a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, havia um sentimento de desconfiança em relação à Alemanha, pois as queixas das pessoas afetadas pelas guerras ainda estavam presentes. No entanto, depois que a rainha visitou a Alemanha no 20º aniversário, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial, ela solidificou a posição da Grã-Bretanha na reconciliação com a Alemanha. Este movimento também ajudou a Alemanha a ganhar mais terreno e reconhecimento na esfera internacional. Definição de novas tradições. Antes do governo da Rainha Elizabeth, quando os monarcas da Grã-Bretanha visitavam outras nações, eles geralmente acenavam para as multidões de longe. A maioria das interações íntimas foi restrita para funcionários do país que estavam visitando. No entanto, a Rainha Elizabeth chocou o mundo quando escolheu andar casualmente nas ruas de Sydney durante sua visita à Austrália em 1970. Ela apertou a mão do público em geral e abriu o precedente, a caminhada, que ainda é praticada para este dia. O Jubileu de Prata da Rainha, um ano cheio de excursões. O Jubileu de Prata da Rainha Elizabeth foi comemorado em 6 de fevereiro de 1977 e marcou a conclusão de 25 anos como rainha. As celebrações deste evento prolongaram-se ao longo do ano, com a grande celebração do Jubileu coincidindo com o aniversário da rainha, tornando o evento ainda mais especial. 1977 também viu a rainha fazer um número ridículo de viagens por todo o Reino Unido. Na verdade, a rainha estabeleceu o recorde de maior número de condados visitados em um período de 3 meses. A rainha e a princesa Diana, um tópico polêmico.
A princesa Diana se casou com o filho mais velho da rainha, o príncipe Charles. Mas esse casamento estava longe de ser perfeito, apesar do frenesi da mídia em torno dele. A princesa Diana e a família real tinham um relacionamento difícil. E a princesa do povo muitas vezes pensava que a rainha e a família real controlavam. Apesar disso, mais de 750 milhões de pessoas assistiram à cerimônia. Embora o público adorasse Diana em todo o mundo, especula-se que a rainha a desaprovava. No entanto, o mundo não estava pronto para o que viria a seguir. A princesa Diana faleceu chocantemente em um acidente de carro em 1997, apenas um ano após seu divórcio de Charles. A decisão inicial da rainha de não permitir que a bandeira voasse a meio mastro foi recebida com críticas pelo público. Eles chamavam a rainha de insensível e acreditavam que ela simplesmente não se importava com sua princesa. No entanto, depois de sentir o sentimento público, ela mudou sua decisão sobre a bandeira e um período de luto se seguiu após o retorno da rainha a Londres. O Jubileu de Ouro, tão raro quanto possível. A rainha foi criada para celebrar seu Jubileu de Ouro em 2002, marcando 50 anos desde que ela se tornou rainha. Ela foi a primeira vez depois de Rainha Vitória que um governante britânico completou 50 anos de reinado, tornando 2002 um ano muito especial. Porém, infelizmente, a querida irmã da rainha e sua mãe faleceram no início de 2002, o que gerou muitas especulações sobre o fato de um evento não ser celebrado. Apesar disso, a rainha compareceu a todas as ocasiões e celebrações e, assim como seu jubileu de prata, viajou extensivamente pelo Reino Unido e pelo mundo. Ela também agradeceu as pessoas por confiarem nela durante suas viagens. O casamento real que abalou a família real. Um dos momentos mais ícones, não apenas da vida da rainha, mas da história da família real, é sem sombra de dúvida o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle. O casamento de Harry com a atriz americana divorciada Meghan causou ondas de choque em todo o mundo. A maioria especulou que a rainha desaprovaria essa união. Surpreendentemente, porém, a rainha aprovou de todo o coração. Não é de surpreender, porém, isso só é verdade na frente do palco, pois atrás da cortina a situação era outra. No fundo, as tensões começaram a surgir em torno do casamento. Em pouco tempo, o casal mudou-se de suas obrigações reais para viver nos Estados Unidos, uma mudança que atraiu muitas reações da mídia britânica. A relação entre a família real e o novo casal tornou-se especialmente azeda depois de uma entrevista de Meghan com Oprah, na qual ela falou sobre atitudes racistas de indivíduos dentro do palácio de Buckingham. O que você acha, família, desse reinado imortal da Rainha Elizabeth II? Deixe seus comentários. Enfim, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada e até o próximo vídeo. Tchau, família!